continue correndo a sua corrida. Vamos repetir? Diga, continue. Fale isso para alguém perto de você, diga, continue correndo a sua corrida. Ô, gente, as perseguições são distrações. Distrações. E quem corre olhando para o lado, acaba tropeçando. Acaba tropeçando. Eu jamais me esqueço daquela cena do Vanderlei Cordeiro de Lima, correndo nas Olimpíadas, ele em primeiro lugar e muito à frente do segundo e do terceiro colocado, quando o doidinho entrou e arrancou ele da prova. Você lembra disso, não? Diz que era um irlandês, falaram que era um padre, eu duvido. Acho que um padre ia gastar tempo tirando um brasileiro, o padre é doido, tá louco? Vai rezar a missa, fazer outras coisas, tem tanta coisa para fazer, pô. Aí diz que o cara entrou lá e empurrou ele. Bom, isso aconteceu. É interessante que ele estava muito à frente, mas muito à frente do segundo colocado, mas aquela distração fez com que ele fosse parando e ele acabou chegando em terceiro ou quarto colocado, deram até uma medalha depois lá de honra para ele. E às vezes essas distrações na corrida querem barrar a nossa jornada. Tem um trecho bíblico que eu acho que relata isso da forma mais clara possível, que é o de Gênesis 26. Eu não separei aqui na tela, mas eu vou pedir para você abrir, porque eu acho que vale a pena a gente olhar. Olha só, Gênesis 26. Eu vou pedir para você abrir. O texto começa assim, versículo 1. Sobrevindo o quê? Fome à terra. Então, você precisa entender o seguinte, era um tempo de crise. Estava todo mundo na pindaíba, o negócio estava feio. Estava complicado. Deus apareceu para Isaac e falou para Isaac o seguinte, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou te favorecer. Me obedeça como seu pai me obedeceu. Não vá por Egito, fica nessa terra e tal. O texto vai seguir. Porém, Isaac ainda estava, como todo mundo estava, no meio de uma crise. Difícil, está complicado e tal. E no meio de tudo isso, o rei dos filisteus, Abimeleque, faz uma aliança com Isaac. Olha o que o versículo 11 nos diz. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem, ou essa mulher, ou a sua mulher, certamente o quê? Morrerá. Então, o cara que mandava naquela cidade, naquela região que Isaac estava, falou o seguinte, ó, quem tocar em Isaac, quem tocar na mulher dele, vai morrer. Eu tenho com ele uma aliança, eu tenho com ele um pacto. Um problema aconteceu. Sabe qual foi o problema? Verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Então começou o problema de Isaac aqui. O versículo 11, o cara está morrendo de amores por Isaac, falou para Isaac o seguinte, ninguém encosta a mão em você e nem na sua esposa. Você está protegido por mim. Verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Isso é o crime de Isaac. Verso 14, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha só, eles não tinham só inveja agora de Isaac, agora eles começaram a trabalhar contra Isaac. Isaac tinha os poços lá que Abraão tinha aberto, e eles começaram a jogar entulho dentro dos poços. E quantas pessoas hoje, não de maneira física, mas querem jogar entulho no seu coração, entulho na sua vida,
lixo na sua vida, com crítica, com bobagem, com um monte de coisa, falando você é isso, você é aquilo, enfim, onde tudo começa? Na inveja, por conta da bênção de Deus na vida de Isaque. E o verso 16 diz que Abimeleque falou o seguinte, o mesmo cara que no versículo 11 falou, eu tenho uma aliança com esse cara, ninguém encosta a mão nele, chegou para Isaque e disse, aparta-te de nós. O cara vai embora. Some daqui. Some daqui. E é interessante que você vai ler o texto todo. Isaque abre um poço, eles jogam entulho. Sabe o que Isaque faz? Abre outro poço. Eles vão lá e jogam entulho. Sabe o que Isaque faz? Abre outro, cada poço que ele abre, ele acha água. Porque a bênção de Deus está sobre a vida dele. Vai acontecer isso com você também, em nome de Jesus. Tudo que você colocar a mão vai prosperar, vai dar certo, em nome de Jesus. A pergunta que eu faço é o seguinte, e aí? Você vai ficar parando para bater boca com os entulhadores de poços? Você não vai ver Isaque gastar uma saliva com essa gente. Pelo contrário, Isaque está correndo a sua corrida. Ele está fazendo o que ele precisa fazer. E às vezes, gente, tudo que o diabo vai fazer é isso. Você está feliz, você está fazendo o seu trabalho, você não está querendo prejudicar ninguém, você vai lá, você abriu o seu salão de cabeleireiro, você está vendendo os seus imóveis, você tem seu escritório, você está tocando o seu ministério, você abriu sua loja, doceria, sei lá o que você está fazendo, enfim, tocando sua vida, feliz da vida, Deus está te abençoando, Deus está te prosperando, e daqui a pouco começa o bombardeio, palavras, críticas, perseguições, levantes do inferno, usando pessoas, às vezes gente próxima a você, gente da sua própria família. Eu quero hoje que em nome de Jesus você se abra para o que o Espírito Santo vai dizer para você. Continue correndo a sua corrida. Não gasta tempo discutindo, não gasta tempo lutando por bobagem, porque a bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Todo mundo estava confortável com Isaque, enquanto ele estava igual à maioria. Todo mundo estava confortável com Isaque, enquanto ele estava igual a todo mundo. Quando ele se destaca, porque destacar, a origem da palavra é isso, é sair daquilo que está estático. Quando ele se destaca, começa o bombardeio. Não gaste tempo com seus críticos. Daniel 12, 13, tem um verso, é o último verso do livro de Daniel, diz o seguinte, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Corra a sua corrida. Corra a sua corrida. Continue fazendo o seu trabalho. Continue avançando. Continue tocando a sua vida. Não gaste tempo com bobagens, com futilidades. Eu termino falando para você sobre uma experiência inesquecível que eu tive num momento muito difícil da minha vida. Eu já compartilhei aqui com vocês que ou no primeiro ou no segundo dia da internação em 2018, em maio de 2018, o médico responsável, o hematologista, sentou para conversar comigo. Nós tivemos uma conversa de mais ou menos 40 minutos. Nunca tivemos uma conversa tão longa, e nenhum outro médico teve uma conversa tão longa comigo nesse tempo de internação, porque eles só passavam para olhar os exames e ver, e dar uma olhada e ir embora. Mas essa conversa foi no início do tratamento, e eu começaria a quimioterapia no dia seguinte.
E ele deixou claro para mim o seguinte, que eu estava com uma doença que, se não fosse tratada imediatamente, me levaria a óbito em alguns dias. E ele começou a me falar sobre o tratamento. Ele começou a me falar que esse tipo de enfermidade que eu tive, por exemplo, nos anos 80, matava 90 e tantos % das pessoas, porque não tinha esse tratamento. E ele começou a me falar sobre a medicação que seria aplicada, a eficácia dessa medicação. Ele me trouxe boas notícias. Ele falou: Aquiles, achamos na hora certa, né? Aqui foi a bênção, o milagre de Deus, né? Achamos no começo. E daí ele falou: ó, então nós vamos começar o tratamento. Daí ele começou a me falar tudo o que aquela medicação, tudo o que a quimioterapia, as vitaminas que eu tomaria pelos próximos meses, o que isso ia gerar em mim, no meu físico, no meu corpo, na minha vida. Ele começou a descrever o quadro. Se alguém aqui já passou por um processo desse, sabe o que eu estou falando, ou algum familiar, sabe o que uma quimioterapia pode gerar. Queda de imunidade, enfim, e tantas outras. Queda de cabelo eu não liguei, você deve imaginar o porquê, né? Mas, enfim, um monte de coisa. Ele disse o seguinte: ó, isso aqui vai resolver seu problema, vai te curar. Isso aqui vai te trazer a vida de volta. Porém, tem isso aqui, de efeito. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: a bênção de Deus tem seus efeitos. Você vai suportar ou vai abrir mão? Você está disposto a enfrentar isso? Ou você diz: ah, não, Aquiles? Você está disposto a perder a admiração de algumas pessoas? Porque algumas pessoas vão deixar de te admirar e vão passar a te criticar. Você está disposto a ser alvo de inveja? Você está disposto a ser alvo de crítica? Ou você diz: ah, não, Aquiles, eu, como o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Não, eu quero ser amigo de todo mundo. Então você não vai poder ser abençoado por Deus, porque a bênção de Deus traz perseguição, traz luta, como trouxe para Isaac, como trouxe para José, como trouxe. Pare e analise a vida de Davi. Ninguém tinha problema com Davi enquanto ele estava cuidando das suas poucas ovelhas no deserto, gente. Mas quando Davi matou Golias, Saul começou a persegui-lo. O exército de Saul começou a persegui-lo. Davi suportou o processo. E sabe onde ele chegou? Ele chegou no trono, no lugar onde Deus prometeu que ele chegaria. Fica de pé para a gente orar hoje. Aleluia. Não leve pelo lado pessoal. Continue correndo a sua corrida. Continue correndo. Esses dias um dos meus filhos, que a classe inteira tirou 5 na prova aí. E ele foi o único que acho que tirou 8. Sabe o que aconteceu com os outros alunos? Começaram a atacar ele. Criticar, fazer piada, fazer isso, fazer aquilo. Se ele tivesse tirado 5 ou 4, tranquilo. De boa. Se você vai se destacar, se você vai sair da zona da mediocridade, você tem que estar pronto e preparado para isso. Mas eu quero terminar dizendo para você que Deus te dará graça suficiente para suportar tudo isso, no nome de Jesus.